Então, você que está passando por alguma dificuldade, você que passou uma aflição, você que acha que pecou, que não tem mais jeito, perto de Jesus você recupera a sua dignidade, você recupera a sua vida. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Bom dia, Shalom. Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o levita Lorival Ataíde. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire, e a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. E olha, o episódio de hoje tem como oferecimento do vereador Alexandre Pereira. E olha, gente, eu quero te pedir, vocês que nos acompanham no Conectados em Fé, para nos seguir nas redes sociais. Missionária Ana Mesquita no YouTube e no Instagram. E Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. E está no ar o programa Conectados em Fé. Segue a vinheta. Estamos de volta. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o tema dessa sexta-feira maravilhosa é Vivendo em Santidade em Tempos Modernos. A expressão viver em santidade frequentemente evoca uma imagem de isolamento. No entanto, o desafio contemporâneo do cristão reside precisamente em traduzir o chamado bíblico para a realidade do tempo de hoje. As redes sociais promovem uma cultura de vaidade, comparações e exibicionismo, onde a busca pela aprovação dos homens tenta substituir a aprovação de Deus. Nesse cenário, a santidade manifesta-se no cultivo da discrição, da verdade e da pureza. Guardar os olhos e a mente daquilo que corrompe o caráter e evitar a propagação de um discurso que destrói o próximo são passos vitais para quem deseja manter uma vida consagrada em meio ao ruído tecnológico. Por fim, a preservação de uma vida de oração e intimidade com a palavra
É o único combustível capaz de sustentar o crente contra as pressões deste mundo. Glória a Deus! E olha, gente, o convidado de hoje é natural da cidade do Pilar, aqui em Alagoas, filho de Jairo e Maria, casado com Fernanda e pai de Wallace Filho. Se converteu em 2023 e foi batizado nas águas em 2025, formado em fisioterapia e está no seu segundo mandato como vereador no município de Boca da Mata. E ele congrega na Primeira Igreja Batista de Boca da Mata. Glória a Deus! Quem é o convidado desta manhã? Produção. Wallace da Silva Sampaio. Doutor Wallace, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Wallace. O Bom senhor dia. está no Conectados em Fé. Bom dia, missionária Yara, bom dia, Conectados em Fé, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de sexta-feira. Feliz de estar aqui, agradeço o convite e estamos aqui para servir o Senhor. Glória a Deus. É uma honra para o Conectados em Fé ter o senhor conosco nesta manhã. Irmão, como viver em santidade nos tempos de hoje? Missionária Yara, hoje, primeiramente a gente precisa falar o que é santidade, né? O que é santidade? A palavra santidade não significa perfeição. Santidade não é perfeição, é separação. É uma decisão diária que a gente tem de servir a Deus, de andar nos caminhos do Senhor e abrindo mão das coisas mundanas, das coisas que a gente não nos levam à salvação, que o cristão, qual é o sentido do cristão? É obter a salvação. Né? Verdade. Se a gente for cristão e não for salvo, a gente não está fazendo nada. Verdade. Então, para que a gente seja cristão, para que a gente seja salvo, a gente precisa viver uma vida de santidade, que é uma vida de separação, é uma vida de decisão, seguindo os passos de Jesus todos os dias e abrindo mão das coisas que o mundo nos oferece com tanta facilidade. Verdade. Precisamos nos esforçarmos, precisamos buscarmos, precisamos realmente querer vivermos uma vida de intimidade com Deus, com a palavra de Deus, uma vida de oração, para que assim nós venhamos conseguir viver em santidade. Verdade. Doutor, santidade se conquista com esforços ou se recebe pela graça? Bom, eu acho que mutuamente, eu acho que as duas coisas. Acho não, eu tenho convicção. Porque na realidade a salvação vem pela graça, né? Verdade. A salvação vem pela graça. A bondade de Deus é tão grande que nos deu a salvação, nos deu essa graça. Mas para que a gente realmente seja salvo, aí a gente precisa de esforço. A Bíblia também fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Então a gente tem a graça, a gente recebe a graça da salvação, mas se a gente vai continuar naquele caminho, se a gente vai chegar lá naquela porta da salvação, naquele dia que Jesus vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, aí vai depender do nosso esforço e da nossa caminhada durante todos os nossos dias aqui nessa terra, nessa vida. É verdade, a palavra do Senhor nos diz que o caminho ele é estreito, né? E é como o Senhor falou, Jesus ele já nos deu a salvação quando ele morreu na cruz, Isso. mas precisamos mantê-la, É o difícil, né? preservá-la. Que a parte de ser cristão é fácil. Quer dizer, ser crente é fácil, dizer que é cristão é fácil. Agora, o difícil é realmente você seguir o passo, andar naquela linha e não pender nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus! É desse jeito, gente. Aleluia! Jesus, ele se entregou, ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos alcançados por ele, para que hoje tivéssemos a oportunidade de ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só que precisamos manter, né? Precisamos continuar no caminho da santidade, no caminho da santificação, para que assim possamos chegar ao destino, né, que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus.
Doutor, o que nos impede, principalmente na época de hoje, no mundo de hoje, viver uma vida de santidade, uma vida santa diante de Deus? Hoje eu acho que as coisas mais difíceis que tem, que nos impedem de viver uma santidade realmente, uma retidão, primeiramente, eu acho que é o desejo da carne, né? A facilidade que a gente tem do desejo da carne, os pratos que é colocado na nossa frente. E um outro ponto, eu acho que está em nós mesmos, que é o egoísmo, né? Às vezes o coração fechado, aquele coração de pedra. E eu acho que também a religiosidade, né? Aí tem gente que confunde a religião, confunde o que é ser cristão com a religiosidade, que você se fecha e que a gente para de acreditar muitas vezes na conversão de outra pessoa. A gente vê muito, fulano era isso e hoje, graças a Deus, está na igreja. Mas tem muita gente que não acredita naquela Na conversão, né? Na mudança, mudança daquela pessoa. Onde a palavra diz que se está em Cristo, nova criatura é. Mas eu acho que a dificuldade maior, além do desejo da carne, está em nós, em coração fechado, egoísmo, ira. E com isso a gente deixa de seguir os 10 mandamentos, né? E isso nos tira da presença de Deus. Se a gente não se Verdade. manter de joelho, não se mantém em oração. Aleluia, é verdade. É, o senhor acha, no ponto de vista do senhor, que a igreja hoje, nesse tempo, tem falado sobre santidade? Muitas igrejas sim, ainda se falam muito em santidade. Hoje a gente vem, às vezes, a abertura, a forma como às vezes é conduzida. Às vezes a gente quer manter uma igreja cheia, e para manter uma igreja cheia de verdade, às vezes a gente tem que agradar o ego de algumas pessoas, né? E com isso, a gente às vezes deixa de pregar mais o arrependimento e O começa a pregar arrependimento. as bênçãos, né, as vitórias, que aqui É, você vai conseguir bênção, que aqui você vai conseguir vitória. Eu acho que a gente precisa voltar, como a Bíblia diz, ao primeiro amor, e a gente pregar realmente o arrependimento, a gente pregar a volta de Jesus, porque se a gente não estiver arrependido realmente, a gente não consegue ser alcançado pela graça de Deus, não, e chegar à santidade, né? é verdade. O senhor falou algo aí muito importante, né? Muitas vezes as ministrações, as pregações é mais voltada no que as pessoas querem ouvir, Perfeitamente. não no que as pessoas estão precisando ouvir, Isso. né? E hoje, infelizmente, quando se ministra muito sobre santidade, arrependimento, sobre o pecado, né, sobre a volta de Jesus, a gente vê que tem pessoas que não gostam muito desse tipo de E se pregação. incomoda e sai, deixa de ir para a igreja, né? Vai em outra que não, aqui é mais fácil, aqui eu vou escutar o que eu quero, como se fosse um gosto musical, né? É verdade. Só que o que a palavra de Deus nos diz, né? Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, olha, sem santidade é impossível ver a Deus. Então, precisamos buscar, precisamos renunciar, precisamos estar vivendo uma vida de intimidade com Deus, para que assim o Espírito Santo ele venha nos santificar. Vamos deixar de errar, de pecar? Não, porque somos seres humanos, mas não vamos mais sermos escravos do pecado, viver, né, como o nosso irmão também já falou aqui nesta manhã. A pessoa se converte, recebe a graça, recebe a salvação, mas não quer abrir mão da sua maneira errada de viver, continua vivendo da mesma forma. Não. Precisamos buscar a santidade. É impossível? Não, não é impossível. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está em nós para nos ajudar, nos capacitar. Amém? Glória a Deus por esta manhã maravilhosa, por este tema maravilhoso. Precisamos sim
falar de santificação, de santidade. Aleluia. Doutor, existe santidade sem arrependimento verdadeiro? Não, é impossível, é impossível. O arrependimento é a base de tudo, né? Aquele que se arrepende, ele alcança a graça. Jesus é claro que o arrependimento, o coração quebrantado, é quem nos faz se achegar a Ele. Se não tiver arrependimento verdadeiro, se a gente não tiver o coração quebrantado, não tem como a gente estar em santidade, não tem como a gente estar em oração. Se eu já estou bem, se eu já estou bom, por que eu vou achar que eu devo orar, que eu devo me achegar a Deus, se eu não vejo que eu estou errado, né? Se eu não vejo que aquilo que eu estou fazendo me afasta de Deus, se para mim está tudo bem. Agora, se eu me aflijo, se aquilo ali está me contritando, está me tirando a paz, aí eu vou buscar a minha santidade, minha santificação. Mas só se existir o arrependimento verdadeiro é que a gente consegue uma santificação para então a gente conseguir a graça da salvação que está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. É dessa forma, gente. Precisamos chegar diante do Senhor, mas com arrependimento, com o coração aquebrantado, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que precisamos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os dias são maus. A palavra do Senhor também nos diz que Jesus está voltando. E eu quero dizer para você nesta manhã que está aí nos assistindo, olha, o propósito do Conectados em Fé é esse, é levar a mensagem para você, é levar a palavra, é dizer para você que Jesus te ama, que Ele tem um plano de salvação para você, para a tua família. E olha, não existe uma burocracia, não, é só você reconhecer que você precisa do Senhor, é só você se chegar a Ele, é só você se render a Ele, como foi falado aqui pelo nosso irmão, com o coração aquebrantado, sincero, com arrependimento. E aí sim você vai receber a graça da salvação. Glória a Deus. Vamos para a nossa próxima pergunta. Aleluia. Irmão, de que maneira a busca por validações de homens, aprovações de homens, afeta a nossa intimidade com Deus? Que às vezes a gente se preocupa em agradar ao outro, sabendo que muitas vezes aquela atitude ou aquela fala, aquele comportamento vai desagradar a Deus. Essa hoje é um ponto muito difícil da gente viver, da gente realmente ser cristão, é esse ponto de validação, né? Que a gente tem por necessidade, nós que somos humanos, a gente busca pela validação do outro, né? Aprovação, A gente né? busca pela aprovação. Se você coloca um negócio, você quer que você precisa que o povo valide. Se você vira crente, cristão, aceita Jesus, você quer que o povo valide. Se o povo olha para você e diz que você é crente, isso é mentira, isso não. Eu acho que se realmente você está em Cristo, se você realmente busca uma santidade, se você lê a Bíblia, se você vê o caminho que deve seguir, a gente vai passando, essas coisas vai deixando de ser importante para a gente. A gente vai seguindo o caminho e a gente vai soltando. A gente precisa soltar essas coisas. Primeiro ponto, tem coisa que eu, como cristão, não posso fazer. Não devo fazer. Não devo fazer. Não devo, né? A palavra diz que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. O povo diz, mas o crente não pode isso, a gente pode tudo. Mas graças a Deus, a gente é liberto e a gente escolhe andar pelo caminho que deve seguir. Eu não quero ficar aqui, eu quero ficar aqui porque aqui agrada ao Senhor, né? Então a gente passa a fazer escolhas que, quando a gente faz essas escolhas, pessoas se afastam de nós, né? Verdade. Principalmente no início, quando a gente passa pelo início, pessoas da família começam a olhar para você e dizer, ele só quer ser santo, ele só era isso, ele só era aquilo. E eu, por exemplo, eu antes de me formar, eu tinha uma banda que a gente cantava swingueira, era banda de carnaval. E carnavais com trio elétrico, com dançarinas. E naquele tempo eu gostava daquilo que eu fazia. Mas Deus foi me tirando, foi me tirando.
continuei, eu como político, quando eu ganhei a primeira eleição, eu não era crente ainda. Eu tinha uma vontade, um desejo, mas eu não queria dar o braço a torcer de aceitar Jesus, porque eu não iria poder fazer as coisas que eu precisaria fazer para ser o que eu era. E eu precisei passar por uma dificuldade, por um momento de dificuldade, que com meu filho, né, a minha esposa está aqui, o nosso filho passou por uma enfermidade que era caro coroa no tempo, e eu fiz um voto com o Senhor ali naquele corredor do hospital, da sala de cirurgia, que se meu filho voltasse, no outro dia eu aceitaria Jesus. E graças a Deus, meu filho voltou, não teve dificuldade, não teve complicação, para a honra e glória do Senhor. E no outro dia de manhã eu já estava ligando para o pastor, dizendo: é hoje. Aí fizemos Glória um a culto de ação de Deus. graça, colocamos várias pessoas na rua, declaramos que a Bíblia diz que nós temos que declarar. Muita gente diz: mas eu já tenho Deus, mas a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que nós precisamos declarar com a nossa boca, para que todo mundo veja, para que todo mundo saiba, e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado através de nossas atitudes. Principalmente nesse meio que eu vivo, o meio de política, política e a vida cristã é algo que é muito debatido, né? Muitas vezes o crente às vezes olha para a gente no início como a gente fosse um leproso, como se a gente fosse diferente, como se a gente tivesse ali querendo, mas assim, eu acho não, tudo é preparado e permitido, né? Eu aceitei Jesus já sendo político. Não entrei na religião para depois vir buscar a Minha política e política. buscar o voto dos cristãos, né? Graças a Deus eu já era, e os nossos amigos que nos colocou da primeira vez, dessa vez Deus colocou a mão, nos sustentou. Foi uma eleição mais difícil do que a outra, porque eu não frequentava todos os lugares, não fazia as coisas que eu fazia, mas Deus colocou a mão e nos deu mais uma Glória a vez um novo Deus. mandato. E esse eu prometi a Deus no dia da eleição que ia ser dedicado a Ele. E a partir desse momento a gente começou a fazer a obra do Senhor, visitar as igrejas, não ser um crente de quatro paredes, por a gente ter uma vida pública, a gente não viver em quatro paredes, apenas em uma igreja. Eu sou da Igreja Batista, né? Amo a nossa igreja, amo o nosso pastor, a qual eu mando um abraço, pastor Zé Carlos. Mas a gente tem compromisso com Deus e com os cristãos. Da igreja que tem 2 pessoas e da igreja que tiver 1000 pessoas. Nós somos o vereador lá do povo de Deus. A gente busca fazer cultos, fazer cruzadas, estar junto nas festividades. A gente busca estar junto no dia a dia, na vida dos pastores, na vida dos irmãos, entendendo como é que funciona e sendo uma voz ativa desse povo. Então, a validação é muito difícil, humana, mas quando a gente começa a intensificar a palavra e a oração, a gente consegue se libertar disso e se estiver olhando realmente para o céu, que é Jesus, né? Como o senhor falou, quando a gente vai buscar na oração, né, a gente entende que a gente precisa da validação, mas a validação primeiro ela tem que vir do Senhor. O Senhor nos aprovando, E a palavra diz: buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas, né? serão acrescentadas, verdade. O senhor falou algo muito importante, né? O senhor é o vereador do povo de Deus, né? O senhor Isso. entendeu que o propósito maior na sua vida é o reino de Deus, Isso, justamente. né? Não é a igreja, o ministério em si, aquele ministério, mas o reino, Isso. né? É para isso que o Senhor te levantou, te colocou, É para isso que eu entendo que eu estou lá. para É isso que eu que entendo. o Senhor trabalhe em prol do reino de Deus naquele lugar, Isso mesmo. né? Glória a Deus por isso. O que significa, na prática, ser santo em um mundo onde muitas pessoas, né, em uma época, vou falar assim, que acreditam que não existe mais o certo e o errado. Eu aprendi que o certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, né? O certo sempre vai ser certo e o Certo errado Sempre vai ser vai errado. ser o errado, verdade. Hoje, com essa questão de religiosidade, né? Eu falo religiosidade. Cada um brigando pela sua religião. Eu acho que a única coisa que a gente deve brigar é por Jesus.
né? As placas, as denominações são muito importantes, porque é bíblico que haverá muitas igrejas, cada uma tem um trabalho belíssimo. Eu acho também uma coisa que eu gosto, que eu amo de coração, são as igrejas pequenas, as igrejas de bairros, porque são a porta para que o povo entre. Para que o ímpio, às vezes está numa calçada, às vezes está no quarto, no primeiro quarto, está ouvindo uma palavra de Deus ali, e eu saí do quarto, agora eu já estou ouvindo na calçada, daqui uns dias eu saio da calçada, eu estou na porta da igreja, pensar que não, eu estou dentro da igreja, pensar que não, eu já sou um diácono, já sou um presbítero ali dentro, estou pregando a palavra, estou louvando, e assim, eu acho muito importante essa questão de igrejas. Agora, a dificuldade hoje é a religiosidade. Eu sou melhor do que você é melhor do que eu, a minha é melhor do que a sua, a minha é maior do que a sua. Eu sei que nós estamos em um mundo que todo mundo depende de todo mundo, mas que todo mundo e tudo que existe é criação de Deus, e nós precisamos nos unir em Cristo, pregar o Evangelho, deixar de julgar as pessoas, que a gente já tem também, já é nosso, da gente já olhar julgando, né? É crente com essa roupa, é crente com isso, é crente dessa forma, mas o secreto, a intimidade de cada pessoa com Deus, ninguém sabe, só Deus e nós sabemos o que passamos, o que lutamos, a fé que a gente tem, mas seguir hoje, você se santificar hoje, se você for ouvir, a gente volta para o ponto da validação, a gente vai ouvir o que os irmãos, o que as pessoas de fora falam, e isso vai dificultando e vai estreitando e vai afastando as pessoas das igrejas, onde a gente está no mundo, numa situação que as coisas estão do jeito que estão por conta da falta de fé, né? Da falta da prática de fé, falta de que as pessoas voltem para a igreja, voltem a ouvir a palavra de Deus, independente da placa da igreja, mas o importante é que as pessoas estejam lá ouvindo realmente o que se prega da Bíblia, né? Eu acho que o importante é a igreja que pregue a Bíblia. Se tiver Bíblia ali, é a igreja certa, é a igreja de Deus. E que a gente consiga converter pessoas. A igreja hoje se acostumou a pregar para a igreja, né? A gente pregar crente, pregar para crente. É verdade. E a gente precisa voltar ao princípio disso, que é pregar para os ímpios, para as pessoas que não são cristãs, para as pessoas que ainda não conhecem a palavra. E é isso que eu venho como objetivo. A gente vem tentando sair das quatro paredes e buscar levar alguém, que eu não sou pastor, eu não tenho cargo em igreja, né? Mas assim, quem está disponível, quem tem um coração disponível, a gente vai buscando os pastores que têm aquele sonho, aquele ideia que a gente tem, e a gente vai tentando estar junto deles para que a gente consiga almas para o reino e a gente consiga salvação e redenção, né? Que esse é o principal objetivo da igreja, Justamente. ir atrás dos perdidos, Isso. né? É o ID de Jesus. Mas se eu dizer assim, eu não sou pastor, mas sobre a sua vida existe uma palavra, né? O ID. Jesus diz, ide por todo o mundo E pregar o e evangelho. pregar. Então, essa palavra está sobre todos nós. E o papel da igreja é esse, é acolher, né? É receber, é abraçar, é cuidar, é tratar daquela pessoa. Glória a Deus por esta manhã, gente. Glória a Deus por esse tema maravilhoso. Aleluia. Quero dizer para você que, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Não há outro caminho. Aleluia. O caminho é Jesus e Ele te ama. Glória a Deus. Como um cristão, ele pode manter-se em santidade sem se isolar da sociedade. E o Senhor está no meio, né, de políticos, o Senhor está no meio do povo, e o Senhor precisa estar. Como cristão. Como se manter, né? Como um cristão pode se manter em santidade sem se isolar? Não. Eu vou viver, né, da igreja para casa, né? Não vou ter contato com outras pessoas. A gente não vive dentro de uma bolha, né? A gente está em contato. Eu vou interrogar. A palavra diz que a fé vem do ouvir, né? Para que
a gente escute a fé, alguém tem que pregar a palavra. Se eu, como cristão, se eu, como religioso, a minha religiosidade me tranca em quatro paredes, dentro de uma bolha, como está falando, como é que as pessoas irão ouvir ou presenciar a sua mudança de vida, a sua forma de agir, de pensar, de falar, de se posicionar, se você não está naquele meio, né? Jesus, quando foi à casa de Zaqueu, que estavam lá com os publicanos, os fariseus, o pessoal religioso da época, disse como é que ele é santo e ele está ali com pessoas que pregam o contrário, com pessoas que não são santas, com pessoas que roubam, com pessoas que furtam, mas Jesus diz que ele veio, para que ele veio, se não foi para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, né? Então nós como cristãos, a gente precisa estar perto das pessoas, próximo das pessoas, independente da religião que ela siga, para que a gente consiga conscientizar aquelas pessoas de o que realmente é a verdade, né? Para que a gente possa provar a verdade, mostrar que Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho, que sem ele não há salvação. E muitas vezes a gente não precisa falar, tem lugar que a gente não consegue falar. Verdade. Tem lugar que as pessoas não conseguem nos ouvir, a gente não pode falar, mas a gente tem algo que é principal, que é a nossa presença, é a nossa forma de agir, é o nosso posicionamento, que o cristão de verdade, o posicionamento dele é diferente, São os frutos. né? É os frutos. Verdade. O cristão de verdade, a forma dele agir é diferente, a forma dele falar é diferente, a forma dele reagir é diferente, né? Então, eu creio que se a gente se isola, se a gente fica só em casa, se a gente fica só numa comunidade, a gente não consegue fazer o que Jesus quer que a gente faça. Verdade. Então é por isso que, graças a Deus, a gente tenta não se isolar, a gente não tenta não discriminar. Pelo contrário, na hora que eu estou apontando um dedo para alguém, tem três apontando para mim. Então a gente tem que buscar aquelas pessoas que estão perdidas, a gente tem que buscar mostrar aquelas pessoas o porquê que nós estamos desse lado da linha e não daquele. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre costumo falar assim, que nós temos que ser vitrine para que o Senhor, para que Jesus apareça através de nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Glória a Deus, aleluia. Irmão, qual o papel da oração, da leitura, na busca diária pela santidade? Eu quando me converti, a gente acha que só vai aprender na igreja, né? A gente vai para a igreja e acha que só aquela vivência ali dia de domingo, você ir para o culto de doutrina, você consegue entender e aprender a palavra. E aí você começa a tentar ler a Bíblia e você não entende quase nada. E você diz, eita, hoje eu não tenho tempo. Mas na medida que você concilia oração, que você concilia a ida ao templo, que é a ida à igreja, que você concilia ler a palavra, os nossos olhos vão abrindo, tanto carnais como espirituais, né? A gente vai abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo qual é a direção que Deus quer que a gente tome, qual é a palavra que Deus quer que a gente possa fazer. A gente começa a se constranger com coisas, com lugares. Pronto, eu esses dias estava em casa. Em casa, normalmente, a gente fica bermuda, às vezes sem camisa, o homem, e bateram na porta, quando abriu, eu estava sem camisa, e era um pastor. E aquilo me deixou constrangido, porque eu estava sem camisa. Do que é pastor? Aí voltei e botei a camisa. Então, nós, quando realmente somos cristãos, a gente começa a se constranger com certas coisas, mas isso vem do ler a palavra, do ouvir a palavra, né? E da forma que você entra em oração. Muitas vezes a gente acha que começa a orar, 5 minutos é difícil, 10 minutos é difícil, mas não tem como eu saber, eu conhecer você, eu conhecer sua vida, se eu não tiver um tempo de qualidade com você. Então, se eu ficar perto de você 1 minuto ou 2, como é que eu vou saber a sua vida? Eu vou saber a sua cor, vou saber a sua religião, mas eu não vou me aprofundar em ter uma amizade com você, com alguém, com qualquer outra pessoa, e com Jesus não é diferente.
A gente precisa entender a palavra, o Velho, o Novo Testamento, a base, o que Jesus quer. E a gente só consegue isso se realmente estiver em oração e estiver lendo a palavra. Aleluia, é verdade. A gente vai desenvolvendo Isso, uma intimidade com com Ele, Deus. né? E à medida que a gente vai conhecendo, porque Ele já nos conhece, mas à medida que a gente vai conhecendo mais dele, vai se chegando mais a Ele, né? Ele se deixa também Justamente. ser, Ele aparece para nós, né? ele se deixa ser achado, né? Ser conhecido. E aí a gente vai identificar o que o Senhor gosta, o que Ele quer para nossas vidas, o que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar de fazer. Como o Senhor falou, né? Vai ter coisas que vai me deixar constrangida, sem jeito. Não, mas talvez para o outro isso é uma besteira, isso é uma tolice, né? Mas é o agir de Deus, do Espírito Santo, dentro de cada um de nós, através da oração e da leitura da palavra. Glória a Deus. É como identificar quando estamos, porque a gente sabe, né? Assim, eu digo assim, que acende a luzinha. Como identificar quando estamos cedendo às influências do mundo, né? Estamos deixando sermos assim influenciados, vamos dizer assim, em vez de seguir os princípios de Deus e de influenciar. Acho que a primeira coisa é a falta de paz, né? E quando a gente está em Cristo, quando a gente está fazendo as coisas certas, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente está feliz. Mesmo que o negócio dê errado, mas você está tranquilo. E quando você passa a seguir princípios que não são os seus, que não são o que Jesus prega, o que Jesus ensina, a gente começa a ficar impaciente, a gente começa a entender que alguma coisa está errado, né? A gente começa a colocar na balança, até descobrir algo que a gente fez ou faça ou fale que nos afasta da presença de Deus. Eu acho que a principal coisa aí é a inquietação. Quando a gente fica inquieto, é o Espírito Santo dizendo: ei, tu lembra que tu fez isso aqui, é aquilo ali, para de fazer aquilo. Aí você vai e vai conseguindo aprender. Na realidade, a gente só aprende errando, né? A gente não aprende com o erro dos outros, não. Por mais que o povo diga: olha, o fulano errou ali, não faça não para não errar também, mas a gente acha que o fulano nós somos melhor e mais esperto do que aquele que errou. E termina que a gente erra no mesmo canto, no mesmo lugar. E quando a gente erra, a gente passa a aprender e dizer: não, aqui eu errei. E passa a ter aquilo como exemplo, olhando para o retrovisor para não passar mais pelo aquele buraco quando voltar. E a gente consegue seguir. Mas errar é humano, né? A santidade, Deus fala que nós somos os santos, mas santo dos santos, o único que é santo dos santos é o nosso Deus poderoso. Nós somos falho, fraco, pecador. A gente está aqui, sabe que vai errar, né? Sabe que vai errar, daqui a pouco a gente pode errar, mas o que a gente tem que fazer é se arrepender, né? Aquele que se arrepende, Deus está ali e entende aí. Aquele que se arrepende, deixa. Aleluia, glória a Deus, é desse jeito. É como os pais, eles podem ensinar os filhos a viver em santidade em uma geração tão conectada com a internet. É difícil. Eu venho de família católica, né? Todo mundo, não tinha ninguém no meu meio que era evangélico. Inclusive, eu criticava as pessoas que eram evangélicas, né? Até a gente começar a viver experiências e entender o chamado de Deus. Eu não tive essa instrução, porque normalmente nós diz que mas não frequenta. Às vezes você vai um domingo, um ano, você vai de ano em ano, de 6 né? Mas hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de Deus me deu um filho, nos deu um filho, para que a gente crie, eduque, e a gente vem educando ele na fé, na nossa fé, nos princípios, a gente prestar atenção no que ele está assistindo, no que está fazendo, colocando desenhos, colocando filmes para que de Deus, filme que fala da palavra do Senhor, da vida, né? Coisas que a gente não deixe ele entender, aprender o que é errado, né? Vai ver o que é errado, vai, mas a gente tem que mostrar a ele por que isso, por que aquilo. Ontem mesmo ele me fez uma pergunta
que é uma pergunta que hoje, nesse tempo, é muito difícil da gente falar, é um tema que a gente não pode nem falar publicamente que está aqui, mas eu li um pedaço da Bíblia e ele entendeu, ele tem 6 anos. Então a gente tem um papel muito importante, e a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ele deve andar, que ele não vai esquecer, né? E por mais que ele erre, ele vai saber que ele está errando, mas ele sabe o caminho certo que deve seguir. Então nós, como os pais, eu e a minha esposa está aqui, a gente tem muito trabalho, muita preocupação em criar o nosso filho e os próximos que virão, se assim for da vontade de Deus, na linha certa, do lado de cá, da presença do Senhor. Glória a Deus. E assim, né? A questão também dos pais, levar as crianças para a igreja, para os cultos. Isso. Eu acredito que a maioria das igrejas hoje tem as As escolas, salinhas, a né, escola salinha. bíblica Então, assim, infantil. é muito importante também, né? O ambiente ali, Justamente. igreja, né? Então, estar hoje junto. nós já somos corrigidos pelo filho. Se às vezes está tocando aqui no carro, está tocando rádio e tocou a música, antigamente ele pegava briga, hoje ele já disse é rádio, né? Vamos desligar. Ele mesmo já entende e desliga, Já porque sabe, ele começou, ele já não aceita as coisas. E às vezes a gente também tem que ensinar a forma desse não aceitar, porque a gente precisa respeitar hoje todo mundo, né? A gente precisa respeitar e tem que trazer as pessoas. A palavra do Senhor também diz que nem é por força, nem por violência. A gente tem que ensinar e tem que também ter essa preocupação de que ele chegue e quando ele vê algo que não é normal para ele não haja com preconceito com aquilo, né? Pelo contrário, que a gente consiga trazer a pessoa para o nosso lado e não a gente afastar. Glória a Deus. Então, gente, é grande a responsabilidade dos pais. Então, você, mamãe, papai, que está nos assistindo nesta manhã, né? Conduza o seu filho à presença do Senhor, ensine, leve para a igreja, fale da palavra, fale do amor de Jesus para ele, porque ele é pequeno, ele é criança, mas ele vai crescer. Mesmo que lá na frente, ele é adulto ou adolescente, ele se afaste, mas a semente vai estar lá no coração dele. E ele vai saber o que é certo e o que é o errado. Glória a Deus! Irmão, como lidar com as quedas, né, durante a caminhada cristã? Que a gente sabe, né, que hora ou outra alguém pode falhar, alguém pode, né, parar no meio do caminho. Então, como lidar com essas quedas, né, durante a caminhada cristã? E mesmo falhando aqui ou ali, mas sem desistir, sem parar, sem neutralizar, né, na busca da presença do Senhor, na busca por essa santidade. Irmã, eu sou da área da saúde, eu tenho formação na área da saúde. E a primeira coisa lá que a gente vê, o gráfico do coração, ele bate em cima e bate embaixo, né? É em cima e bate embaixo. É uma contração e um relaxamento, uma contração e um relaxamento. Então, do princípio da vida, nada é só em cima e nada é só embaixo. Ninguém cresce grande, a não ser monstro, né? E o que é que eu aprendi durante essa caminhada é que o Satanás, quando ele pega alguém, ele coloca lá em cima. Quando você chega no topo, acha que está no topo, ele joga você embaixo e você chega lá, você estoura. E Deus, quando ele quer nos exaltar, quando ele quer nos ter na presença dele, ele coloca a gente lá embaixo, no fundo do poço. Você acha que tudo está perdido, ele dá a mão a gente e consegue tirar a gente do fundo do poço, da dignidade, da honra, né? Recupera a casa, recupera a família, recupera a vida financeira, recupera a dignidade da pessoa, dá teto a quem não tem, dá comida a quem passa fome. E a vida é uma constância. Quem vive de negócios, quem vive de empresariado, quem vive em todo estilo de vida. Nunca nada é 100%. Tudo tem altos e baixos. O que eu não posso deixar é que os meus baixos ele se apodere dos meus altos. Tudo na vida passa e o que é ruim passa mais rápido. Eu creio que a gente vive coisas melhores em mais tempo do que coisas ruins. Mas a gente precisa passar pela aflição, a gente precisa passar pelo fundo do poço,
para que a gente entenda o quão bom é estar ali naquela superfície, naquele lugar estável. Às vezes você está num lugar tão bom que você acha que aquilo não presta. Aí Deus tira tudo de você, coloca você no fundo do poço, para você dizer, meu Deus, como era bom ali onde eu estava, né? Me leva para lá de novo. Eu não quero mais estar no primeiro andar, não. Eu quero estar ali no térreo. Então, a coisa mais importante que a gente deve aprender é que quando a gente estiver passando pelas dificuldades, existe um Deus que é maior. A gente não pode dizer o nosso Deus que a gente tem um problema, mas a gente tem que dizer o nosso problema que a gente tem um Deus que é maior do que ele. Então, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Então, Jesus nos ensina e também diz, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente tem que entender e aprender que quando estiver passando pela dificuldade, existe um Deus que está de braços abertos e que para tudo tem um propósito. Eclesiastes 3 diz que para tudo tem seu tempo debaixo do céu e para cada coisa tem seu propósito. Então, cada coisa, cada dificuldade, cada aflição que a gente passa nesse mundo é um propósito, é um aprendizado que a gente vai tirar e que a gente não aprende hoje, a gente vai saber amanhã, porque passou por isso. Então, você que está passando por alguma dificuldade, você que passou uma aflição, você que acha que pecou, que não tem mais jeito, perto de Jesus você recupera a sua dignidade, você recupera a sua vida. Pedro, o discípulo mais citado de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Ele achou, Judas se enforcou, né? Mas Pedro, a gente vê que ele passou por um momento de isolamento, até Jesus voltar, perguntar a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Então a gente vê que os discípulos de Jesus fraquejaram. Quanto mais nós nesse tempo, né? Que não pisou na terra junto com ele. Mas o mais importante é saber que mesmo a gente errando, Jesus está de braços abertos nos esperando e com a mão para caminhar com a gente lado a lado. Glória a Deus, aleluia! É desse jeito, gente. Ele não desiste de nós, ele não desiste de você. Ele te ama, ele conhece as nossas falhas, ele sabe os momentos que nós vamos falhar, errar, entristecê-lo, mas ele nos conhece, ele sempre está com as mãos estendidas para nos levantar e para nos dar novas oportunidades. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa, aleluia! Doutor, eu queria que você olhasse para esta câmara aqui e deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem para as pessoas que querem viver em santidade, mas não estão conseguindo, talvez estejam até querendo desistir, parar, né? Achar que Deus não é comigo, isso não é para mim, seguir esse caminho não é para mim, não é o que Deus tem. Queria que você olhasse aqui para essa câmera, deixasse uma mensagem nesta manhã para essas pessoas. Aceitar Jesus e me converter foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não é algo fácil, mas é algo que quando você toma uma decisão e você faz algo por querer, as dificuldades elas se tornam leves. Porque Jesus disse que o jugo dele, o fardo dele é leve, né? E o jugo é suave. A gente passa por lutas e aflições. Jesus não disse que iria ser fácil, mas disse que iria ser possível. A gente tem uma certeza que iremos vencer, que iremos ter a nossa vitória em Cristo Jesus, que Deus vai estar com a gente, vai nos levar, vai segurar na nossa mão, passar pelo fundo do poço, que iremos andar pelas águas, que se a gente afundar naquela passada da água, Deus vai colocar a nossa mão e vai nos levantar, porque a nossa fé não é digna, nós não somos bons, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos seres que nós temos um lado ruim, e o lado bom que a gente tem é Jesus que está colocando e está deixando a gente ser bom. Mas o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: você que está passando por dificuldade, por aflição, você que está passando pelo momento de baixa, descansar é normal, mas desistir é para os fracos. Nós precisamos ter fé e perseverança para tudo em nossa vida, principalmente na caminhada com Jesus. A gente passa nessa terra aqui, a estatística é em torno de 70, 80 anos, e daqui a gente vai para algum lugar. E a estadia nesse lugar
vai ser definida pelos 70, 80, ou pelo tempo de vida que a gente tiver aqui nessa terra. E você que acha que porque pecou, porque errou, vai sair da igreja, que Deus não vai aceitar, que Jesus não vai aceitar você, você se engana. Deus não procura perfeição. Deus não procura gente santa demais. Deus quer pessoas que estejam disponíveis, que estejam com o coração aberto para seguir o caminho dele. Se você tem um vício de fumar ou de beber, mas tem vontade de aceitar Jesus, vá para a igreja. E você lá vai conseguir ir soltando esse vício. Porque Jesus e o Espírito Santo vai começar a preencher esse espaço que você tem, esse vazio, até chegar o momento que você vai abrir mão do seu cigarro, abrir mão da sua bebida, abrir mão da prostituição, abrir mão de qualquer coisa que você esteja fazendo errado. Mas não deixe para ir para a igreja, não deixe para aceitar Jesus quando você se achar que está pronto, porque esse dia nunca vai chegar. Então aceite Jesus hoje, busque Jesus hoje, vá à igreja hoje, busque um relacionamento, comece lendo a Bíblia. Comece lendo a Bíblia, comece vendo e ouvindo pregações, comece orando a Deus no secreto, no lugar santo dos santos. Antigamente existia um lugar santo dos santos na Bíblia, no Velho Testamento, que só podia entrar o sumo sacerdote. Hoje, se existe um lugar santo dos santos dentro da sua casa, que é o seu quarto, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que o teu Pai que está no secreto vai ouvir as tuas orações. Então, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é maravilhoso. E Ele tem algo de bom para você, tem uma felicidade para te dar, tem uma família para te dar, tem um emprego, tem um trabalho, tem uma dignidade para restaurar na tua vida. Se entrega a Jesus, que o mais Ele fará. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo que é seu. Essa é a minha oração, missionária, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. É desse jeito, gente, que manhã maravilhosa, que tema poderoso, aleluia. Você não pode desistir, aleluia, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele tem um grande propósito na sua vida, na sua casa e na tua família, aleluia. Eu já quero nesta manhã mandar um abraço para a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a sua esposa, a apóstola Ruth, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual nas nossas vidas. Quero também já agradecer os nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, juntinhos, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire, que Deus continue abençoando vocês. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. E a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue, minha irmã, te abençoando. E olha, gente, o oferecimento, o programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos.
seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Estamos de volta e agora chegou o momento de conhecermos mais um pouco uma obra que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E está no ar o quadro Na Casa do Pai, um espaço especial onde visitamos igrejas de São Miguel dos Campos e região para conhecer sua história, seu ministério e o trabalho que tem sido realizado para levar a palavra de Deus às famílias. Vamos juntos acompanhar mais esta visita e ver como Deus tem agido através desta igreja. Roda a matéria. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho... Shalom, gente! Estamos aqui na Igreja Batista ID, na parte alta de São Miguel dos Campos, no quadro Na Casa do Pai. E vamos agora conversar um pouco com o pastor Josildo. Shalom, pastor Josildo, muito obrigada por nos receber. Shalom, pastora Beta. Nos fale um pouco da Igreja Batista ID.
Boa noite e a paz do Senhor para todos. Primeiro eu quero dizer que foi uma honra receber, juntamente com toda a equipe aqui, a Igreja Batista Ide. Foi uma igreja que nasceu em março desse ano. Nós ainda vamos completar um ano, mas nós temos aqui culto aos dias de terça à noite no horário de 7 horas, às quintas no horário de 7 horas, domingo pela manhã nós temos oração de 5h30 da manhã e à noite também nós temos culto. E também temos cultos do jovem. É uma igreja que, como surgiu, nasceu recentemente, alguns departamentos estão sendo criados aqui na igreja, como departamento infantil. Tudo isso para poder dar a vocês, nossos visitantes, a quem nós recebemos com muito carinho, muito amor, um lugar aconchegante. Estamos em processo de reforma, mas a igreja está sendo preparada assim. Deus está nos dando condições para fazer uma igreja, para recebermos os visitantes da melhor forma possível. Que Deus abençoe vocês e não deixe de vir, viu? Venha para cá. A gente percebeu que o senhor é uma pessoa muito dinâmica, que além de ministrar a palavra, o senhor também adora e a igreja toda se envolve. Qual a importância, né, do pastor ter esse posicionamento, ser essa pessoa dinâmica no culto? Importante. O louvor, ele abre, ele rasga os céus, a adoração, ela abre os céus para o momento da palavra. A adoração, ela prepara a igreja para aquilo que Deus vai falar através da sua palavra. E muitas vezes, através até da própria louvor, Deus fala. Eu me considero uma Miriam. Tocou um tamborim, eu estou indo atrás, dando glória a Deus, gritando aleluia. E eu acredito que a adoração, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Quando nós entoamos louvores ao Senhor, nós nos aproximamos ainda a mais dele, para que ele possa nos direcionar, falar conosco, nos dar os comandos necessários para conduzir a sua casa. Pastor Josildo, a importância da família estar envolvida no ministério. Estamos aqui com a sua esposa aqui ao seu lado, seus filhos que sempre estão presentes no culto. Fala um pouquinho da importância, né, da família toda envolvida na obra de Deus. O meu altar, ele não começa aqui. O meu altar começa na minha casa. É de suma, extrema importância para todo homem de Deus o seu altar, o seu culto, o seu ministério começar no seu lar. Não existe um homem de Deus sem ter uma família no altar que possa ser bem sucedido na obra. Faz parte o chamado de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos formar uma família. A família já é um exemplo de multiplicação. Quando nós formamos uma família, temos filho, somos fecundos, estamos vivendo aquilo que Deus disse lá na sua palavra no livro de Gênesis, né? Multipliquem, enchem, povoem a terra. Então eu acredito que todo homem de Deus, para estar no altar, ele tem que estar casado, tem que ter a sua família. E o seu ministério, o seu altar deve começar em casa. Aqui é uma consequência, é a sequência. Pastor, faça um convite para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão afastados do caminho do Senhor, ou que esfriaram na fé, que um dia frequentaram alguma igreja, né? Faça esse convite para que as pessoas possam retornar. E aí o Senhor já fala também mais um pouco, né? Convida as pessoas para os cultos aqui na Igreja Batista. Vamos lá. Eu quero dizer para você, eu quero ter duas falas aqui. Para você que está afastado e para você que está à busca, talvez esteja em uma situação, em um labirinto que a vida possa ter lhe colocado. Para você que está afastado, eu quero dizer para você que você não está no fundo do poço e o seu lugar não é aí. Você pode estar até lá, mas o seu lugar não é aí. Procure Jesus. Eu aqui não quero dizer para você que procure uma igreja. Eu quero dizer que você procure Cristo. E eu quero colocar assim o nosso ministério, a nossa igreja, à sua disposição. Venha. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra ao seu coração. Os nossos cultos são às terças, quinta e domingo. Nosso culto começa às 7 horas. É um culto bem dinâmico, Yara, bem rápido. O nosso culto ele gira em torno de 1h30 aproximadamente. Mas nesse culto de 1h30,
Jesus cura, salva, alegra, enfim, vocês foram testemunhas do que aconteceu aqui nessa noite. Então eu quero convidar você. E para você que anda buscando a palavra de Deus, não deixe de nos visitar. Deus tem uma palavra para você. Eu quero dizer para você, o seu coração, que Deus tem uma palavra para você. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Então, gente, esse foi mais um episódio do quadro Na Casa do Pai, aqui na Igreja Batista ID. Até a próxima! Que bênção conhecer um pouco mais desse trabalho tão especial. Queremos agradecer à Igreja Batista ID e ao pastor Josildo por nos receber com tanto carinho e nos permitir mostrar um pouco daquilo que Deus tem realizado através deste ministério. E olha, gente, aproveitando, quero deixar o convite a todos os pastores e líderes de igreja de São Miguel dos Campos e região. Se você deseja apresentar o trabalho da sua igreja no quadro Na Casa do Pai, entre em contato conosco e será uma satisfação lhe visitar. E olha, pastor, tem ainda uma pergunta da produção para o senhor. E aí, produção? Glória a Deus. Mas antes eu quero mandar um abraço para o Marcos Menezes e para o Jailton Contador, lá da cidade de Boca da Mata, que estão conectados aqui no Conectado. Doutor vereador e meu amigo, doutor Alice, como a sua conduta como político reflete a santidade sem parecer intolerante? Justamente, bom dia também a você, meu irmão. Deus abençoe sua vida, obrigado pelo convite. E é tudo um pouco de tudo que a gente já conversou aqui antes, né? A vida política, a vida pública é muito difícil, assim, a intolerância, o povo não consegue muito assimilar a vida cristã com a vida pública. Mas eu acho que o nosso posicionamento, a nossa forma de falar, de agir, a nossa forma de se comportar, vai falando por nós, né? Eu acho que eu não sou a favor do político chegar na igreja e pedir voto e fazer aquilo, mas hoje a situação é diferente. Nós somos da igreja, nós vivemos na igreja, nós estamos juntos do nosso povo. Eu ganhei a eleição, creio que foi dia 6, se não me engano, foi dia 6 de outubro. No dia 7 a gente já estava dentro da igreja. Na primeira semana, com 7 dias, a gente fez um culto em ação de graças. E a gente teve um compromisso que foi de visitar toda a igreja da nossa cidade. A gente tem um contato direto hoje com todos os pastores da nossa cidade. São 40 pastores em Boca da Mata, 40 igrejas, juntando Boca da Mata e Periperi. A gente tem uma relação muito boa e a gente vem tentando mostrar o nosso trabalho. No momento que estamos nas igrejas, recebemos a oportunidade, lá não falamos de política. Eu não falo de política nas igrejas. A gente faz na igreja. Eu sou servo de Deus, sou cristão e estou lá para servir. Dou testemunho, dou saudação, às vezes canto um louvor ou dois, às vezes a gente prega uma palavra, mas a gente vai para as igrejas falar do amor de Jesus. A gente não vai para a igreja falar de política, de certo, de fato, de direito, que quando se chega num pleito eleitoral, nós temos que, o político, para ser político, ele precisa de voto. Então a gente tende a pedir voto a quem está perto da gente. Mas uma coisa eu aprendi, que as pessoas votam em quem ela quer, em quem ela acha que os ideais batem os ideais, né? Como aquela pessoa vai
ter algo a oferecer de forma visionária, essa pessoa me atrai por isso, por aquilo, porque é de direita, ou porque é de esquerda, ou porque é disso, ou porque é daquilo. As pessoas votam em quem quer, mas se existe uma amizade, se existe fé no meio, se existe um posicionamento, que a gente não vai ter como dizer que não vai chegar um momento que a gente vai estar numa eleição, a gente vai pedir voto, e a gente vai estar perto das pessoas que estão perto de nós. Mas o misturar fé e religião não é misturado. A gente tem um trabalho muito grande também, é uma obra missionária. Foi feito um paredão de som, que esse é destinado para as igrejas fazer obra, culto de rua, fazer cruzadas, marcha para Jesus, passeatas. A gente tem o 01, agora já tem um menor que é o 02 também. E a gente vem tentando também fazer agora o palco móvel, para que a obra do Senhor venha a ser glorificada e exaltada. Eu peço as minhas orações o seguinte: Senhor, me dá condições de a gente financiar a tua obra, da gente fazer a tua obra, me dá condições de ter um som para a gente oferecer às igrejas. Só sabe o que é fazer um evento em igreja, principalmente de pequeno porte, que você vai alugar um som, é R$1.000 e pouco, você vai alugar um palco, é mais 1.000 e alguma coisa, você vai alugar cadeiras, e nós, com pouco ou muito, a gente está junto dessas pessoas, junto dos irmãos, junto das igrejas, fazendo a obra do Senhor. Então, a gente precisa, como político e como cristão, somar. Eu estou na política para brigar pelos ideais de Cristo, né? A gente seguir um direcionamento, mas a gente está lá para representar todo o nosso povo de Boca da Mata. E na política é a arte de juntar. A gente precisa juntar as pessoas, a gente precisa estar próximo do povo, expondo as nossas ideias, nosso posicionamento. E nós, como cristãos, temos que... Eu hoje faço o contrário, na contramão. Nós não usamos a religião para fazer política. Nós usamos a política para fortalecer a nossa fé, a nossa religião e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu agradeço a Deus por hoje viver essa oportunidade, por Deus me dar a oportunidade de estar junto do nosso povo, conhecendo a realidade, conhecendo de perto a dificuldade que cada igreja, que cada pastor sente, que cada irmão sente. E a política é isso, a gente precisa estar perto do povo. Para você ser político, você tem que gostar de gente. E o que é que Jesus diz? Para que a gente seja cristão: amai ao teu irmão como a ti mesmo. Então, se a gente está na política, a gente tem que gostar de gente, e Deus ensina nós como cristãos a amar o próximo. Então, eu acho que é o lugar certo que a gente está, que Deus levanta pastores, Deus levanta presbíteros, missionários, cantores, pregadores, e Deus precisa de pessoas estratégicas em cada lugar, em cada situação. E eu hoje me coloco como um instrumento de Deus naquela câmara, naquele lugar, para que Deus me use, para que Deus faça as coisas dele através da minha vida. E que a gente consiga abençoar muita gente sendo instrumento do Senhor. Então, essa eu acho que é a minha resposta. Não sei se correspondeu ao que você queria ouvir. Glória a Deus, aleluia, é desse jeito, gente. O Senhor é aquele que levanta pessoas para fazer a diferença e para cumprir o propósito dele aqui na terra. Então, ele precisa de mim, de você, ele precisa do pastor, ele precisa do evangelista, do cantor, e ele precisa também do vereador, do prefeito, daqueles que estão ali em favor do reino de Deus. Glória a Deus. Eu já quero mandar um abraço para a intercessora Cícera Carvalho, do Ministério Betel. Que Deus, minha amada, continue te abençoando. Quero também mandar um abraço nesta manhã maravilhosa para vocês que estão aí nos assistindo, juntinho, conectados conosco. Que Deus continue te abençoando. Já quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina.
e a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita. E o oferecimento de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue, Alexandre, te abençoando. Estamos indo para o intervalo, mas olha, não sai daí, continua conosco, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Estamos de volta e agora estamos indo para um momento de reflexão com uma palavra poderosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima no Momento de Fé. Poderoso, princípio e fim,
eu me prostro ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei. Graça e paz, povo de Deus, povo do avivamento, homens e mulheres do avivamento. Que Deus os abençoe nesta manhã de sexta-feira. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida das famílias. E dando continuidade ao nosso tema, Minha Família, Território de Milagres, eu quero te dizer nesta manhã que a tua família será um território milagroso. A tua casa será a fonte de milagres. É o que a palavra de Deus nos diz, é o que a palavra de Deus nos assegura, é o que a palavra de Deus nos garante. O Salmo 127, verso 1 a 5 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda os sentinela. Inútil vos será trabalhar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, diz o Senhor, Ele dá enquanto os seus filhos dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta da cidade. Queridos, Deus não quer só visitar nossas casas. Tem uma canção que até ela diz: passa lá em casa. E eu diria que essa canção ela está errada. Jesus não quer passar lá na nossa casa. Jesus quer governar a nossa casa. Jesus quer ser o dono da nossa casa. Ele quer ser o governo. O Senhor quer governar, quer ser o nosso Senhor e Salvador, que é o que sua palavra diz. Ele quer governar nossas vidas, a vida dos nossos filhos. O problema é que muitos querem a visita de Jesus, querem a visita do Senhor, querem a bênção do Senhor, mas não querem o governo dele. Muitos almejam o melhor da terra, como escrito está em Isaías, no capítulo 1, o verso 19, que nós comeremos o melhor da terra. Mas se você olhar, antes tem uma pontuação. Qual é ela? Se me obedecerdes, se me ouvirdes, assim diz o Senhor. Então, o Senhor coloca aqui diante do homem uma condição. Primeiro, ouvir. Segundo, obedecer. E aí o próprio Jesus disse: aqueles que ouvem o que o Espírito diz, o que o Espírito está falando. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, muitos almejam o melhor da terra. Porém, o Senhor não tem sido o centro das suas vidas. Como teremos o melhor? Como vamos granjear o melhor? Como nossos filhos serão os melhores na face da terra? Como eles serão flechas em nossas mãos ou nas mãos do Senhor? É necessário que dentro dos nossos lares coloquemos o Senhor
como governador. Caso contrário, não temos como vencer os embates da vida. Não temos como vencer as dificuldades nos relacionamentos. Seja o relacionamento conjugal, seja o relacionamento familiar. E muitas famílias têm se perdido. Eu quero lhe dizer que Jesus quer ser o Senhor da sua casa. Ele quer governar a sua casa. Ele quer ser o Salvador da sua vida. E Ele quer ser o teu Redentor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo toque no teu coração nesta manhã. Beijo no coração e até a próxima, se Deus assim permitir. E estamos indo para o finalzinho do nosso programa. Eu já quero passar as considerações finais para o convidado desta manhã, o doutor Wallace. Agradeço missionária, agradeço César, pessoal do Conectados em Fé, um prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela lembrança, pelo reconhecimento. Para mim é muito gratidão estar aqui, podendo falar um pouco da palavra do Senhor, falando da nossa trajetória de vida. E é dessas coisas que Deus levanta a gente para estar em momentos como esse, que às vezes a gente nem espera, que a gente acha que não é capaz, e as coisas vêm e acontecem do jeito que Deus quer que aconteça. Quando cheguei aqui, estava um pouco ansioso, mas graças a Deus as coisas fluíram. Você está de parabéns pela forma que você conduz o trabalho, pela sua fé, pela sua determinação, você, seu esposo, pessoal, toda a equipe que está aqui presente, fazendo um belíssimo trabalho. Eu quero agradecer a todo mundo, mandar um abraço à minha cidade de Boca da Mata, ao nosso povo guerreiro, trabalhador. Mandar também um abraço ao meu pastor José Carlos, da nossa Igreja Batista, que também nesse momento convido a todos. No domingo teremos o nosso culto de Santa Ceia. Sintam-se convidados para ouvir uma palavra de fé e falar do amor de Jesus. É prazeroso para mim, gratidão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a tudo que é seu e a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Também já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. E continuar pedindo a todos que continuem assistindo o Conectados em Fé, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã no canal ATV da Gente. Se inscrevam, compartilhem, comentem, curtam, mas também não deixe de seguir Missionariara no Instagram e no YouTube. E o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer também ao nosso convidado desta manhã, que Deus continue abençoando o Senhor, sua família, seu ministério, tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, que o Senhor faça prosperar. Quero agradecer também a sua esposa, Fernanda, uma bela jovem que está aqui conosco nesta manhã. Quero agradecer também a você que ficou conosco até agora, nos assistindo, conectados. Que Deus continue te abençoando, te guardando, você e toda a sua família. Quero agradecer também mais uma vez aos parceiros de fé, Academia WF, através do Ninho e da Meire, ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina, e a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Quero também mandar um abraço, deixar um abraço para o pessoal de Boca da Mata. Que Deus continue abençoando, meus amados, a vida de vocês, em especial ao pastor Dedé e também ao pastor Carlinhos. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. E olha, gente, beijo no coração. Domingo temos culto no Ministério Betel Sede, a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos
teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que as bênçãos se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, é em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo.